de Campos. Pode contar. Gente, 8h14, voltamos com o Folha no Ar nesta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. Folha no Ar que é oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Rede Mariana de Postos, com apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Olha, Campos segue com um tempo chuvoso, 24 graus agora neste momento. Hoje é feriado do comerciário, hein? Então o comércio não funciona. Quem pode abrir hoje é só com os proprietários das lojas, tá? Vai ter um ou outro aberto aí, mas o comércio não funciona hoje pelo dia do comerciário, que recebe aqui a nossa homenagem, nosso carinho e gratidão por nos atender bem sempre, por nos atender, tolerar a gente, né? Cliente já viu como é que é, né? Então, a vocês comerciários, assim como na semana passada, aliás, gente, eu estou recebendo duas médicas aqui, que eu já falei que o programa começou a semana muito chique, vai terminar bem também essa semana, depois vocês vão saber lá. Mas assim, com duas feras da nossa medicina, duas expoentes aqui da nossa medicina local, que exportam aí esses conhecimentos e que tratam da gente muito bem, que é a doutora Janaína Rangel Lobo, oncologista clínica e coordenadora da oncologia da Unimed, doutora Maria Najime. Aqui, só um detalhe, doutora Maria Najime, ela é médica, mastologista, é cirurgiã, coordenadora também da clínica
de reconstrução? A gente tem um ambulatório de reconstrução, do ambulatório. Da parte de mastologia lá da Unimed Campos, que é uma coisa pioneira, né? A gente viu isso, uma dificuldade, aí eu passei a assumir essas pacientes do processo de reconstrução que a gente estava conversando no intervalo, a gente faz geralmente imediata, né? Quando há legal. possibilidade. Não, porque eu estou falando aqui o seguinte, não dá tempo de falar o currículo dessas meninas e as ocupações delas, então a gente dá uma sintetizada aqui. Bom, mas nós voltamos e sou muito grato a vocês por estarem aqui hoje, passando tanta coisa boa para a gente de forma assim muito pedagógica, muito bacana. Acho muito fantástico isso, que não adianta você falar esses termos técnicos que a gente não vai entender, o ouvinte, por mais conhecedor que ele seja da área dele, ele não vai entender dessas técnicas. Então vocês são realmente profissionais muito importantes para a nossa comunidade. E aí vai uma coisa interessante que vocês falaram no primeiro bloco, que é quebrar o medo das pessoas. Medo de recomeçar, medo de começar uma nova vida. Gente, tudo, se você perguntar hoje às pessoas, quantas vezes você reclamou essa semana que passou da vida que você tem? Então está com medo de recomeçar por quê? É uma nova vida, é um novo desafio, são outros encontros que você vai ter, talvez desencontros também, como a gente já falou, mas sabe assim, oportunidade que você tem de tocar uma nova vida a partir da descoberta de um câncer de mama, que é o que a gente está falando aqui, e como já dito pelas especialistas, não é nenhuma sentença de morte, pelo contrário, é uma nova vida que você vai ganhar, e claro, né, com mais cuidados e com muito mais atenção por parte sua e da sua família. Bom, falamos aqui sobre vários assuntos, e a gente deixou muito gancho para esse bloco agora, que eu já até tive que anotar e me perdi. A gente vai falando da cirurgia, mas eu queria só pegar um pouquinho que vocês falaram do tratamento longo. Todo tratamento de câncer de mama é longo? Ou não necessariamente é longo? Não, como é que funciona? O tratamento em si, eu costumo dizer, até no dia a dia do consultório, ele é longo sim, porque ele não repercute só naquele período em que o paciente faz medicação, cirurgia, radioterapia, porque demanda um segmento, um acompanhamento por muito tempo e talvez para o resto de sua vida. Então, é longo por isso, porque a partir daquele momento em que o paciente ele é diagnosticado, ele vai precisar ter uma atenção, um cuidado especial ao longo de toda a sua vida, com um profissional específico, o oncologista, ou com a área de segmento daquela região do tumor, no caso, o mastologista, que a gente já está falando aqui de câncer de mama. Então, é para toda a vida, sabe, Cláudio? Então, não vai ser apenas durante a químio, rádio e cirurgia, o acompanhamento desse paciente, mas ele vai demandar uma rotina de segmento. Mas, assim, com espaços maiores depois A partir do momento em que acaba o tratamento, se ele estiver clinicamente bem, a doença não existir mais, ele vai ter um intervalo nos 2 primeiros anos a cada 3, 4 meses, depois nos 3 anos subsequentes até completar 5 a cada 6 meses e depois uma vez ao ano depois desses 5 anos. Comigo continua de 6 em 6 meses, porque o risco aumenta. Eu costumo falar com os pacientes que é um ano assim, de um tratamento mais intenso, em torno de um ano. Então, a partir do momento que a gente dá o diagnóstico, a gente já dá meio que um spoiler, só para ela se programar, assim. Mas seria um ano de tratamento mais intenso e que depois as coisas ficam um pouco mais espaçadas e que ela consegue retomar a maioria das coisas que ela fazia, ou até durante o tratamento, a maioria dela já faz, né? Porque quando o tratamento às vezes é um pouco mais intenso, a gente precisa orientar que esse um ano depende o restante. Então é importante ela, né, focar nela e focar no tratamento nesse um ano. Infelizmente ela precisa abrir mão de outras coisas. Mas se der para compor tudo, é ótimo. Tem que entender que é uma nova vida, mas tem vida, o que é extremamente compensador você lutar por ela. Falando de cirurgia, vamos lá. Claro, todos nós temos muita vaidade, eu não tenho nem tanta assim. Mas vamos lá, mulher então tem muito mais vaidade. Homem assim, precisa colocar uma calça jeans, um sapato, uma calça e vai. Mulher tem todo um cuidado diferente que
requer mais tempo. Vocês, por exemplo, para chegar aqui mais cedo, tem que acordar mais cedo. Então a gente vai, não tem jeito mesmo, né? Se a gente for fazer qualquer tipo de maquiagem aqui, vai ter que fazer um reboco completo, né? Não vai dar certo. Então vamos aqui na cara de pau mesmo, torcendo para dar certo. Mas falando sério, essa coisa da autoestima, porque logo na mama, logo no seio, como que é o procedimento cirúrgico, em termos de avanço da ciência, da medicina, na reconstrução também dessa mama, em que momento isso acontece, até para aliviar um pouco esse sofrimento dessa mulher? O Outubro Rosa a gente costuma pedir para fazer os exames e tudo mais, até pela questão de diagnóstico precoce. Quando a gente tem tumores menores, a gente consegue proporcionar para paciente cirurgias que às vezes não vão mudar muito, né, o aspecto normal, atual das mamas. Existe hoje também a consciência de que a cirurgia conservadora é o padrão ouro. Então, sempre que a gente pode, a gente conserva a mama da paciente. E aí é uma forma dela manter a mesma textura de tecido. É uma coisa dela, né? A gente só vai fazer a mastectomia em casos que realmente são necessários. E no caso da mastectomia, quando a gente precisa fazer retirada toda da mama, ou do conteúdo, ou da pele, a gente hoje já conta com uma possibilidade, né, na maioria dos casos, graças a Deus, de reconstruir essa paciente em tempo único. Então, hoje a cirurgia de retirada da mama, quando há condições pela doença e de estado clínico da paciente, a gente consegue proporcionar isso para a maioria das pacientes. A gente geralmente consegue, pelo menos, iniciar o processo de reconstrução nessas pacientes, além da abordagem oncoplástica, né? Tem pacientes com mamas volumosas, por exemplo, que a gente consegue fazer uma cirurgia redutora, uma mamoplastia, que às vezes ela já teria, né, necessidade em algum momento da vida. A gente precisa estar atuando naquele momento, porque aí, depois da radioterapia, depois do tratamento, já dificulta um pouco mais. Então, a gente tenta juntar meio que o que for necessário, o que puder fazer já em tempo imediato. Facilita bastante. Então, é mais um alento também para o paciente, né? Saber que, na maioria das vezes, mesmo tendo que fazer uma cirurgia maior, a gente consegue fazer, de alguma forma, a reconstrução para manter a normalidade, né? E é importante frisar que a cirurgia conservadora, ela não deixa ainda na mulher um risco aumentado de desenvolver a doença, porque as pessoas já chegam querendo, uma vez diagnosticadas, a maioria chega, doutora, eu quero tirar minha mama toda. Isso vai me ajudar em algum aspecto? A gente tem vários estudos bem consolidados que mostram que cirurgia conservadora mais radioterapia tem o mesmo impasse em relação a benefícios em termos de redução de riscos de recorrência, sobrevida, do que a mastectomia. Então, sempre que possível, como bem a Najime falou, a gente vai tender a preservar essa mama, porque é melhor para a mulher, permite uma cosmese mais fiel, a mulher mantém um pouco a autoestima. E é importante também, quando a gente fala em situação física, né, é o impacto dos cabelos também, né, na mulher durante o tratamento, porque a maior parte dos esquemas quimioterápicos do câncer de mama, eles resultam em queda total dos cabelos. E isso acaba também impactando fisicamente na mulher e gerando um certo preconceito. Cabelo importa sim para a maioria das mulheres. As pessoas acham que durante o enfrentamento do câncer a gente vê alguns familiares ou alguns colegas dando aqueles apoios não muito bem apoios, assim. Isso cresce de novo. Não fala isso não, gente. O importante não, a gente já tem alternativas, né? Tem umas alternativas legais. Eu ia comentar. Hoje a gente tem alternativas legais, que em especial é a crioterapia, que é o congelamento do couro cabeludo, que é a touca gelada. Na Unimed a gente tem uma das principais crioterapias que existem no mundo, que é a Paxman, e ela resulta num benefício muito importante na preservação dos cabelos das pacientes durante o tratamento. Então, é uma questão cosmética, então não é terapêutico, também não impacta no benefício do tratamento. Então, a mulher tem ali à disposição, se precisar, a crioterapia. No caso, eu já vi lá como é que funciona, é legal. E a maioria usa. A maioria do que eu vi lá está muito avançado, assim, porque eu acho legal a gente falar aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, e está tratando o câncer aonde? Aonde como? Em Campos.
O médico daqui, os melhores estão aqui. Então a gente precisa se conhecer melhor, né? Conhecer melhor a capacidade da nossa cidade, no caso da Unimed, claro, né? É particular, é um convênio, mas você tem acesso às coisas como a Janaína acabou de falar agora, top de linha no mundo inteiro. Inclusive a cirurgia de reconstrução mamária, que a gente tem lá, o ambulatório, é pioneiro também. A gente não tem outro serviço. E até fora da cidade, em grandes centros, é difícil você ter, dentro do mesmo serviço, ambulatórios específicos porta a porta, assim. Eu me lembro quando eu viajei para fora num dos estágios, a gente tinha muito isso, esse debate, porque, como eu falei, a oncologia é multidisciplinar. Batia na porta lá do colega e falava, olha, eu estou com uma paciente assim, assim, vamos discutir. Existe essa discussão oncológica porta a porta, mas também existem os tumores bordes, que a gente acaba levando para a reunião e debatendo o melhor aspecto de tratamento para o paciente, que é o padrão no mundo inteiro. Então, a gente não faz nada diferente do que se faz fora daqui. A gente, pelo contrário, tenta trazer para campus os melhores alternativos, os melhores tratamentos, as melhores propostas, não deixando nada perder, né, na GIME de outros grandes centros. Tem um tal de Haroldo Igrejas, que é cirurgião. Sim. O cara é muito bom, ele é muito fera. Outro também que tem exportado aí seu talento, né? Outro dia ele falou, não, que eu tenho que viajar, fazer uma cirurgia no Maranhão, acho que foi no Maranhão. Então, quer dizer, sai para o Brasil e para fora do Brasil esses talentos que nós temos aqui em Campos e que a gente, se preciso, pode usar. Tem perguntas para você. Deixa eu voltar aqui a do Luiz Carlos, né? Vocês comentaram aqui, é muito importante. Tem um comentário aqui muito legal, quer ver? Para vocês, ó. A Noêmia Magalhães, bom dia a todos. Meus agradecimentos hoje e todos os dias por tantos esclarecimentos. Sou muito grata por ter tantos conhecimentos todos os dias. Meu abraço e minha gratidão a todos vocês por programas tão importantes. Gratidão profunda. A vocês aí, ó. Tá, doutora? Obrigada. Noêmia Magalhães. Noêmia, nossa gratidão também. Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui a pergunta do... O Maurício está perguntando aqui quais os cuidados do câncer de mama do homem. O homem precisa ficar... Porque teve um caso até de um influenciador, outro dia ele parou para fazer uma cirurgia, eu não sei, hiperglandular, eu não sei qual é o nome que dá. Ginecomastia. Ginecomastia. Que aí cresce a mama do homem. Tem uns que querem tirar por estética para ficar mais forte, aquela coisa toda, e tem outros que têm um crescimento também além do normal. Quer dizer, o homem tem muito, pouco, baixo risco, não deve se preocupar com isso? Não, tem baixo risco de desenvolver câncer de mama, o homem. Só que é importante sempre frisar que o homem, na grande maioria das vezes, quando ele diagnostica em fase mais avançada. Por incrível que pareça. Por quê? Eles acham que, às vezes, é atrelado a algum trauma, que surgiu aquela feridinha, ou alguma foliculite, aquele pelinho encravado ali na região da mama, acha que é feridinha de pele. E muitos deles, quando diagnosticam, já têm até lesão axilar também como comprometimento. Então, é importante frisar que qualquer surgimento de alteração no tecido mamário do homem, ele deve procurar o profissional mastologista, porque existem estudos mostrando isso, que o paciente acaba diagnosticando numa fase mais tardia, porque ele acha ou que o homem não pode ter câncer de mama, ou acha que aquilo ali é alguma questão associada à pele, e não necessariamente é da pele, mas do tecido mamário que já está expondo a pele, né? É comum ele achar, como a gente não tem rastreamento para homem, é comum ele encontrar no autoexame esse nódulo. E todo nódulo em homem precisa ser investigado. Geralmente, na maior parte das vezes, vai ser uma ginecomastia, que é esse aumento da glândula, né, por diversos motivos. Uso de anabolizantes nos pacientes jovens, a questão de idade mesmo. Estou falando da maior parte, tá, gente? Tem outras condições. E no homem, na verdade, em idades mais avançadas, a própria andropausa e algumas medicações, né? Que são usadas para doença cardiovascular, estômago, etc. Então, alguns pode ser... tratamentos de câncer de próstata também Muitos. acaba levando a ginecomastia. Às vezes a gente faz até tratamento preventivo nessa mama.
com radioterapia para evitar a Quanto ginecomastia. da próstata. As medicações, elas podem ter como efeito colateral o aumento da glândula em homens. Eu li alguma coisa também, e aí, assim, a gente tem que ter muito cuidado, apesar de que eu vou lá no INCA. Eu quero pesquisar as minhas coisas, tem que ser profissional, Que não é posso. uma coisa extremamente importante, Não né? pode brincar com isso. Eu estava vendo hoje. Fonte confiável. A fonte. Sempre lá, né? Na Finlândia, o investimento do governo no combate às fake news, onde é que acontece? No banco das escolas. É fantástico, é impressionante. Se fosse alguma coisa na vida, eu copiava a educação da Finlândia, que, se não toda, mas pelo menos é um exemplo para a gente em boa parte. E essa é uma delas. Porque a gente não vai mais conseguir resolver problema dos tiozão de zap. Não vai ter jeito. Isso aí, né? Vamos sair por aí mesmo, vai ter jeito. A gente vai dominar o mundo, como diz. Mas assim, cara, as pessoas, pesquisas, apontam que as pessoas acreditam no notícia de WhatsApp. A notícia de WhatsApp eu posso criar aqui, igual a gente vê todo mundo criando aí. Agora, a última vítima aí da deepfake foi o William Bonner. Ele anunciando uma página que é Graças processada. a Deus eu não recebi essa ainda não. Não, o negócio é muito doido, é muito doido. E você, cara, é muito complicado de identificar. A gente que está bem ativo aqui com informação, fica assim, olhando. Rapidamente identifico, mas quem não está, não tem como. Minha mãe ganhou uma casa do baú, outro dia, mamãe, só que há quantos anos só não como carne do baú, mamãe? Tadinho. Bom, mas vamos lá. Isso é muito, tem que ter muito cuidado. Mas eu estava pesquisando no INCA e tem um comentário que me deixou em dúvida. Quem tem o câncer de mama, a mulher que tem o câncer de mama, ela está mais propensa, ou é mais fácil, alguma coisa assim, no sentido de conseguir ela acabar tendo outro tipo de câncer qualquer? Tem alguma relação isso? É verdade isso? A mulher teve câncer de mama. Agora ela pode ter um outro câncer qualquer. Isso é verdade? Procede isso ou não? Na verdade, quando você tem um câncer, você tem mais predisposição a ter outros tumores primários também. Isso pelos fatores comportamentais, né? E aqueles estilos genéticos também, que algumas vezes a gente precisa, em algumas situações, investigar se tem algum fator hereditário, ou seja, aquele fator herdado que facilitou aquele desenvolvimento do câncer naquela paciente. Então, seja por fator ambiental, ou seja, ela já se colocava a exposição a fatores que aumentam o risco de desenvolvimento, então ela teve um câncer por alguns fatores e acaba tendo maior risco de ter outros tumores também, que são essas mutações que a gente falou, somáticas, que desenvolvem ao longo da vida, né? E não herdadas. E tem aquelas genéticas, aquelas herdadas, que favorecem também o desenvolvimento de novos tumores. Geralmente ovário, né? Em algumas síndromes, na maioria, né, dos casos, e a questão do tamoxifeno também aumento da taxa de câncer de endométrio, que a gente precisa fazer um screening importante para isso também. É pequeno, a chance, né? O benefício é muito maior com o tamoxifeno do que o risco, mas existe sim o risco de desenvolver o câncer relacionado a fator de tratamento, né? Embora bem menos importante do que os outros fatores. Agora tem um comentário aqui, não está no combinado isso não, mas vamos lá. Bom dia às doutoras, em especial a doutora Janaína Lobo, pelo acolhimento nesse momento de luta e, se Deus quiser, de muitas vitórias. De Simone Sepúlveda. Meu Deus. Não está no combinado isso não. Eu vou ficar emocionada aqui também. Não, mas assim, as palavras dela. Tá? Obrigada, viu, Simone? Tá bom. É um prazer estar cuidando de você nesse momento. Eu acho que representa um pouco daquilo que a gente está comentando aqui, que é a humanização do cuidado, a extensão do apoio familiar também imprescindível nesse caso. Muito obrigada, viu? Tem que ter todo o apoio, ela merece todo o apoio do mundo. Se eu estiver vivo, até lá ela vai receber todo o apoio do mundo. Era para ser comigo, mas Deus errou. Deus está errado nesse caso aí. Bom, vamos lá. Deixa eu recompor aqui, perdão. Simone é minha esposa, se é que alguém não sabe. Vamos lá, da pergunta do Luiz Carlos. Ele diz aqui sobre a questão do hormônio. Eu também vi sobre isso nas pesquisas que eu fiz. Vocês acham que, o professor Luiz Carlos, vocês acham que o tratamento de reposição hormonal representa um fator de risco? Porque tem umas coisas assim meio estranhas, né? A pessoa já
estava vendo outro dia, tem gente que toma sangue nas nádegas para fortalecer os... Tem umas coisas muito doidas. A questão da fake news nessa área, então, é um campo super muito, fértil. muito, meu Deus. Maravilhoso. Vamos lá. A exposição aos hormônios, ela é um fator de risco, sim, conhecido. Tanto anticoncepcional. Agora, aquela história, a gente não faz o anticoncepcional à toa. A gente faz por um outro benefício. Então, a gente tem que dosar muito o custo-benefício das coisas. Avaliar individualmente a paciente, a necessidade. A reposição hormonal, para quem está na menopausa, é extremamente importante para manter e melhorar a qualidade de vida. A paciente na menopausa que faz a utilização desse hormônio, primeiramente, ela precisa estar utilizando medicações que são estudadas e testadas através de estudos. A gente não inventa medicação, não existe estudo experimental que viabilize ou que autorize o profissional a estar empregando aquelas medicações. Então, tomar um pouco de cuidado nesse sentido. A paciente que faz a reposição hormonal, ela tem o seu risco aumentado, um risco pequeno, e ele pode ser conduzido de maneira adequada, fazendo acompanhamento de alto risco, que é o que a gente costuma fazer. Essa paciente, eu vou utilizar um exemplo, não é exatamente isso, mas vamos supor, a reposição hormonal, ela vai adiantar uma coisa que ela já iria ter em algum momento da vida. Ela não necessariamente foi criada pela reposição, mas digamos que ela acelerou o metabolismo dessa paciente de tal maneira que ela vai ter uma coisa antes do que ela teria no decorrer da vida. Então, a paciente que desenvolve câncer com a reposição, a gente chama câncer de intervalo, ou seja, ela não pode ser vista uma vez ao ano só. Ela precisa ser vista 2 vezes ao ano. Então, é uma forma da gente conseguir escanear essa paciente e poder proporcionar a ela o tratamento que vai melhorar muito a qualidade de vida dela. Eu acho que você fazer a reposição para qualquer coisa não é interessante, em alguns casos, mas se você tem a indicação da reposição para melhoria de qualidade de vida, dentro de uma forma segura, hoje a gente sabe que é uma forma segura de fazer e a gente só vai adequar o acompanhamento dela. E também tem essa causa, ela está também atrelada ao tempo, né? Quanto maior o tempo da terapia de reposição hormonal, mais de 5 anos, maior é esse risco. Mas é aquilo que a gente comenta. Não quer dizer que o paciente não possa fazer. Ele pode fazer desde que acompanhado, desde que essa saúde das mamas seja visto de forma mais frequente. E o uso de anticoncepção está muito atrelado ao uso de combinação do estrogênio e progesterona. E é importante a gente ressaltar também que a descontinuação reduz o risco para igual à população normal, depois de 2 a 5 anos. Então, o benefício é sempre muito maior do que o risco. Então, não quer dizer que a gente não deva utilizar anticoncepcional, que a gente não deva utilizar terapia de reposição, porque elas têm as suas indicações precisas e deve ser acompanhado com um profissional adequado. E outra coisa que é importante a gente frisar também, que está muito em voga, é a testosterona também, que as mulheres utilizam hoje em dia. Em alguns casos, sim, está relacionado a fator de risco de tumores com receptores de estrogênio, e isso precisa ser levantado com o paciente quando acontece essa reposição de testosterona, que, na grande maioria das vezes, é muito discutido se realmente é benéfico para a mulher ou não, né? Então, é importante a gente estar sempre debatendo isso. Tem a ver com a vaidade por conta de academia, por conta de treino, essas coisas também, no caso da reposição? A reposição acho que é pela qualidade de vida das pacientes, né? Porque no pós-menopausa a qualidade fica muito ruim. É aquilo que a gente falou, que a gente às vezes proporciona a paciente com câncer de mama quando a gente bloqueia os hormônios dela. Insônia, irritabilidade, ganho de massa gorda, perda de massa muscular. Então, isso tudo impacta no físico, mas impacta também na qualidade de vida, nas relações dessa mulher, no trabalho. E ela está numa vida ainda ativa, né? Porque a mulher que entra na menopausa com 50 anos ali, ela está super ativa hoje. Então, tem muito a ver com isso. E é importante, a gente estava comentando sobre aspecto físico, cirúrgico. A gente, no intervalo, comentou o caso recente da Vera Viel, que é a esposa do Rodrigo Faro lá, que foi diagnosticado recentemente com sarcoma. Não é o tema de hoje, mas é importante falar sobre isso, que ela
teve uma entrevista recente, agora no domingo, publicada, ela falando, eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre tive muita vontade de ter um corpo bonito, de ser magra, de ter as pernas muito lindas, eu sempre quis ter uma perna bonita, mas hoje eu não me importo de ter uma cicatriz enorme na minha perna, porque o que eu quero é viver. Então, isso acontece muito no pós-tratamento do câncer de mama, quando a gente estava falando do aspecto físico aqui, que as mulheres, elas querem viver, independente das circunstâncias que aquele tratamento pode impactar, mas sempre que possível a gente tem que olhar esses aspectos também, né, que importam para a paciente. Né? Por isso a questão do tratamento anti-queda do cabelo. Sim. Lá no sistema que a Unimed tem, muito bacana. E por isso que eu tô levantando isso também, porque a mulher no pós-menopausa, com esses sintomas todos relacionados ao pós-menopausa, às vezes a pessoa fala assim, mas isso é o esperado, isso é o comum, e você tem como prevenir, mas isso causa câncer. Mas depende do benefício e de como isso vai ser avaliado com essa paciente também, né? Lembrar que tem outros tratamentos também, que não a reposição hormonal. Então, é importante ela estar passando isso para o profissional que faz o acompanhamento dela, porque hoje a gente tem métodos locais de laser vaginal, por exemplo, que melhoram muito a questão de tropismo, né? Acupuntura, antidepressivos em doses específicas para esses fogachos, que são esses calores. Então, a gente tem outras alternativas que não só a reposição. A reposição hormonal não é, de repente, a resposta para todas as perguntas. Então, em alguns casos, a gente consegue conduzir alguns sintomas pontuais com outras coisas que não a reposição propriamente dita. E quando a gente fala de fator de risco relacionado ao hormônio, eu sempre bato na tecla. Às vezes, você consumir o álcool com uma certa frequência, é maior o seu risco do câncer do que a terapia de reposição hormonal assistida ou o anticoncepcional. Então, consumo de álcool é um fator de risco para desenvolvimento de câncer e isso deve ser também levantado porque a grande maioria das mulheres hoje consomem álcool igual ou até mais do que os homens de antigamente, né? Sim, e ainda mais jovens, começam ainda cedo, mais jovens. Né? E esse é um dos fatores que, inclusive, a gente acha que está atrelado ao desenvolvimento do câncer em pessoas tão novas, né? Com câncer cada vez mais jovem. Antes, a gente tinha muito em nossa mente que o câncer de mama ele era mais comum, mais frequente em mulheres com mais de 50 anos, né? O rastreio puxado para baixo por mais de 50 anos foi exatamente porque a gente vem vendo cada vez mais mulheres jovens com 20, 30, e isso é a minha rotina no consultório, é a rotina do consultório da Najime. Cada vez mais isso está muito atrelado a fatores ambientais, comportamentais. E aqui no Brasil a gente tem um número maior em relação ao mundo de câncer em pacientes jovens, abaixo de 40 anos. A gente já tem isso em estudo, comprovado, realmente é uma realidade aqui do Brasil, diferente do restante do mundo. Tem um comentário aqui, tem um comentário e pergunta para vocês. Deixa eu falar aqui uns números aqui também, eu sou aficionado em números. Eu acho que números, eles dizem muito o que a gente pode ver lá na frente, o que a gente pode, rumo que vai tomar em algumas coisas, quer ver? Por exemplo, para 2024 foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama. A estimativa de risco é de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Ou seja, a cada 100 mil mulheres, cerca de 67 devem ter o câncer de mama. Então, apenas cerca de 1% de casos ocorre em homem. Então, é muito pouco, né? Em relação ao, mas confirmando aquilo que vocês estão falando. Aí eu estava lembrando aqui esses cortes de internet. Muito facilmente você vai encontrar aí aquelas cantoras sertanejas, com uma até confunde um litro de uísque, sei lá, com um microfone, canta no litro de uísque, depois bebe, quer beber. Assim, mulher. Se você for levar em conta 20 anos atrás, não tinha 20, não precisa de muito não, 20 anos atrás não tinha isso. Então, essa incidência. Vamos lá, tem outra também que eu sou muito fã do trabalho dela, e assim, fez um trabalho excepcional. Vocês todos foram muito importantes para a gente, principalmente na pandemia, que ali foi assim, uma guerra. Não uma guerra só contra o Covid, mas principalmente contra o desconhecido. Eu me lembro aqui muito de conversar com os médicos todos, Dr. Nélio Artides.
para se aparamentar, desaparamentar, era uma loucura. Vocês... Eu trabalhei no Covid. Eu sei, vocês sofreram muito e assim, graças a Deus por nós termos tido vocês, enquanto que outros estão negando a vacina até hoje. Infelizmente, né? Mas vamos lá. Cíntia Cordeiro é oftalmo e ela trabalhou no CCC. Você trabalhou no CCC também? CCC. Eram 4C. Isso mesmo. Centro de Controle e Combate ao Coronavírus. Eu trabalhei no Covid, meu marido chefiou a enfermaria, então ele obviamente me carregou junto. Eu vou para furada no então, vamos para furada juntos, na saúde, na doença, na furada também. Doutor. Estamos lá. E sim, Cíntia teve um papel primordial. Ela e Patrícia Meirelles conduziram de maneira... E a gente conseguiu tirar um monte de paciente de estágios horrorosos. Foi uma experiência inenarrável, realmente, assim, por mais que... É igual... Foi tipo uma batalha, assim, um negócio bem uma guerra, diferente. Né? Era um desconhecido, literalmente. A gente fazia board. É legal lembrar disso. E Cíntia também lembra a gente várias noites. E agora, o que vamos fazer? Não temos vaga na enfermaria. O que faremos? Não temos vaga no CTI, não temos respirador. Era um momento de bastante legal. Legal que fica, né? Essa equipe que trabalhou comigo no coronavírus são pessoas que viraram amigos, assim, eu acho sensacional. Infelizmente, muitas pessoas se foram, né, de forma muito súbita, muito rápida. É até uma das coisas até que eu utilizo para os meus pacientes, às vezes, que tem tanto temor ao câncer, né, fazendo uma conexão sutil com o assunto, de que a gente viu muitas pessoas sadias indo embora, jovens, de forma repentina. E assim, a gente não conhecia o porquê, o mecanismo. Muitas pessoas perderam seus familiares, pessoas queridas. Então, minha solidariedade até para quem perdeu algum parente nesse período. Mas eu sempre faço essa comparação com o câncer, né? O câncer... o que vai vir é desconhecido, mas hoje a gente já tem bastante informação sobre, bastante tratamento sobre, e a gente consegue, mesmo numa situação às vezes bem crítica, ainda promover. Na Covid, às vezes, por mais artifício que você tivesse, por mais arsenal terapêutico, medicamentoso, você não sabia como aquilo ia se comportar, né? Mesmo os pacientes com ECMO, quando tinham acesso, né, ainda assim via óbito. Então, assim, é um total desconhecido. Foi construir o avião voando, literalmente. Foi bem diferente. Foi bem diferente. E legal, porque eu sou cirurgiã há muitos anos e eu tive que reaprender várias coisas, tipo passar insulina regular, coisas clínicas, e realmente é uma forma de... Foi bem desafiador, realmente. Eu chefiei um serviço onde eu sou concursada, foi um desafio grande, assim. Como montar, como fazer, como estruturar aquele serviço, como as pessoas tratariam as pessoas, porque pode chegar perto, não pode chegar perto, você pode examinar, o profissional também exposto. Quantos profissionais nós perdemos nesse período que se dedicaram ali a cuidar, acabaram ceifando a sua vida, né? E lembrar que o câncer de mama teve um rastreamento extremamente reduzido nessa fase, e a gente teve um tsunami de casos pós-Covid, realmente como esperado, né? Infelizmente, muitos em casos mais avançados, né? Mas isso já era também esperado. Muitas pessoas, entrando nesse link também, né, Jimmy, acham hoje que a Covid, a vacina, que desenvolveu esse número tão grande de câncer, essas estatísticas, e não é. Então, isso é uma fake news, como a gente estava bem falando. Mais uma delas. Doideira. Não é por isso. Certamente, no período da Covid, nós estávamos trancafiados em casa, sem fazer atividade física, comendo, ouvindo as lives, bebendo. Então, vivendo um estresse, muitos financeiros, porque faliram. E isso impacta no risco depois de você ter doenças, né? Gente, até hoje eu vejo aqui em grupo de WhatsApp as pessoas falando, não, mas ele morreu de infarto por quê? Tomou a vacina. Meu Deus. Esquece que desse período, né, a pessoa não estava em casa, não estava fazendo atividade física, estava se alimentando mal, não, mas o que me espanta é a precisão na informação, a certeza de que está falando a verdade. Eu tomei as 4, se tivesse 40 eu tomaria 40, e o que eu acho mais covarde, e aí eu falo que os pais são covardes, é que tomaram a vacina, por exemplo, lá quando criança, contra a paralisia infantil, a gotinha. A gente tomou quando criança, e aí hoje os pais, alguns deles não dão aos filhos. Quer dizer, são
extremamente covardes com seus filhos. Quer dizer, imagine com a gente. O Covid também teve isso. Muito. Teve gente que foi obrigada a tomar para continuar trabalhando, mas que não vacinou os filhos. Olha que doideira. Porque alguns lugares exigiram, né? Sim. Teve um caso aqui impressionante, um negacionista desse, só para fechar isso aqui. Para a gente entender como é que o mundo funciona, né? Às vezes é importante a gente relembrar para não esquecer. Só que o cara não tomava a vacina de jeito nenhum. Aí foi pro futebol, a peladinha de sábado, o pessoal, só brinca quem tiver vacinado. Parei, quero saber disso não vou brincar de bola mais. Passou pro concurso, filho, da prefeitura de São Fidélis, eu não sei se foi aqui perto, Itaperu, não sei. Tava lá no outro dia, fui com os 2 braços aqui, dá para aplicar as 4 de vez? Então, quer dizer, que imbecil. Negacionista até a página 2, né? Entendeu? Coisa imbecil, cara, muito difícil. Gente, eu quero tempo aqui para falar de outras coisas com vocês, mas não posso deixar de ler a mensagem e, é claro, as perguntas da Cíntia. Ela diz aqui, quero parabenizar as 2 médicas brilhantes pelo excelente trabalho realizado no serviço de oncologia da Unimed Campos. Minhas perguntas: tem-se observado um aumento na incidência de câncer de mama em mulheres jovens? Já, né, encostamos nesse assunto. A que se deve esse aumento? E qual a relação da reposição hormonal com o risco de câncer de mama, que vocês já responderam? Ninguém sabe ainda, Cíntia. Obrigado pela pergunta, pelo elogio. De amigo meio que não vale, mas está ótimo. Não, brincadeira. A questão do câncer de mama em pacientes jovens, a gente já tem essa informação, mas provavelmente é multifatorial, né, em diversos aspectos. Mas, assim, a gente não tem ainda por quê. Por que no Brasil é tão grande? Eu tenho uma aposta que talvez seja a miscigenação. A gente tem, na verdade, múltiplos lugares, né, que as pessoas vieram, e essa mistura talvez não tenha sido boa nesse sentido, né? É boa em vários, mas nesse talvez não tenha sido legal. Mas a gente não tem nada comprovado, a gente só tem a informação mesmo, que aqui a gente tem um número maior em relação ao restante do mundo. Você acredita isso? Que está atrelado a fatores ambientais, comportamentais? A gente, os mais jovens, né, são da geração do todinho, do danoninho, dos embalados, do desembala mais, descasca menos. Então, provavelmente tem muita correlação com o hábito alimentar. A gente também vê uma incidência muito grande nos Estados Unidos relacionada a câncer de mama em pacientes mais jovens. E isso também, lá se debate muito sobre isso, sobre fatores mesmo ambientais, comportamentais. Mas a gente não tem uma resposta fiel, fidedigna, nenhum estudo ainda foi capaz de identificar o fator, né, ou os fatores específicos que estão atrelados, mas acredita muito que a alimentação, o consumo de álcool. Essa alimentação está muito complicada, né? Você viu o pacotinho de biscoito Fit, ele é mais perigoso do que o biscoitinho normal. Sim. Você vai no Fit, né? Tô fit, tô aqui fazendo no processo de emagrecimento. Cláudio, ninguém fez a pergunta, mas eu queria, a gente estava falando sobre vacina e me lembrou sobre o câncer de colo uterino, que é um link também do Outubro Rosa, né? A gente fala também sobre prevenção do colo uterino, que é a terceira doença mais incidente em mulheres relacionada a câncer. E a gente tem hoje a vacina disponível de 9 a 14 anos para meninas e meninos, e é dose única atualmente. Então é importante porque ela vai prevenir os principais 4 subtipos de câncer, de vírus relacionados ao câncer de colo uterino, que é o 6, 11, 16 e 18. Então é importante a gente frisar isso, porque o câncer de colo uterino é ainda muito presente na nossa população brasileira e também culmina em grandes chances de mortalidade, porque existe essa dificuldade, às vezes, no tratamento. Aqui em Campos nós somos privilegiados de ter 3 redes de Unacom, 2 radioterapias disponíveis, mas nem todos os lugares do Brasil têm esse acesso. E lembrando que o HPV está relacionado a outros fatores também. É um fator de risco para outros tipos de câncer, como câncer de boca, né? Então é importante, câncer de canal anal, é importante a gente estar falando sobre a importância da vacina. E recentemente eu fui vacinar minha filha aqui em Campos. Não tem fila, funciona no feriado, nos finais de semana, e foi um atendimento excelente. Então é importante a gente frisar isso também, que a vacina está disponível no SUS e
todo mundo tem acesso, mas a adesão não é tão grande ainda, tá? Era na antiga PIC, né? Não sei se você... Na PIC, eu fui no centro de saúde ali. No centro de saúde. A PIC está reformando, não está? Ali na 28 de março, perto da Cidade da Criança, está passando por uma reforma. É importante, sim. Né? Nossa, como é importante. Fique à vontade para lembrar isso a gente. Ó, caminhando para o final, 8h55, 2 assuntos que eu queria trazer para vocês analisarem. É outra notícia nova também. Final de semana, meu filho, tem descanso não, se fala de descanso, pelo menos tem que ler. Vem aí o Doutor YouTube. Se vocês estavam preocupados com o Doutor Google, vem aí o Doutor YouTube. E vem com vídeos orientando justamente sobre essa questão de todas as doenças, falando de câncer de mama, de todas as doenças. Como vocês lidam com essa coisa do paciente quase que chegar lá autoritário com vocês? Já aconteceu? Se aconteceu, pode Muita contar. coisa. Que, doutora, mas a senhora não pode passar um remédio para mim assim, porque eu não sei. Mas onde você viu isso? Que autoridade é essa? Hoje não é só Google ou YouTube, tem a inteligência artificial também, né? Que é um grande desafio para a gente. Ela veio para ajudar em muitos aspectos, principalmente naquele aspecto mais atual dos nossos tratamentos, dos nossos estudos, mas vem atrapalhando também, porque são muitas informações. Mas como eu falei, o tratamento é personalizado. E a gente não vai fazer o mesmo tratamento para uma pessoa ou outra, porque são células diferentes, são pessoas diferentes. Então, se fosse isso, tudo seria muito fácil para nós médicos, e não é bem assim. É muito comum também a questão de comparação, né, dos tratamentos. A sala de espera é uma área perfeita para isso. Então, assim, não necessariamente o tratamento que foi feito para uma pessoa vai servir para outra. Eu acho que esses questionamentos, eles são importantes serem colocados, inclusive em consulta. Algumas pacientes, elas passam algumas coisas aleatórias que a gente precisa orientar que realmente aquilo ali não vai ser bom para ela. Eu só acho importante que qualquer coisa que for feita, qualquer novo hábito, qualquer medicação, qualquer alimento que for introduzido fora da normalidade, precisa ser passado, porque às vezes você está tentando fazer uma coisa para ajudar e você está atrapalhando, literalmente. Eu acho assim, tenho certeza, informação é poder. Mas qual informação? Eu sempre falo com os pacientes que eles podem, que às vezes chega aquele papelzinho de anotação e fala, olha, eu tenho muitas perguntas. Eu falei, traga todas. Isso é importante. Eu não consigo tratar ninguém se a pessoa também não vier trazendo as suas experiências ou os seus questionamentos. Então, é importante para mim, como cuidadora, ter aqueles questionamentos ali em pauta para que eu possa também esclarecer para os meus pacientes. Eu acho que essa é a melhor forma de se estabelecer uma relação médico-paciente, né, Nadim? Então, a gente precisa ter, sim, aqueles questionamentos, aqueles levantamentos, isso é importante, mas eu acho que não deve ser adotado sem a devida orientação, sem o devido debate em consulta. Importante também falar sobre as questões de locais de pesquisa. Então, existem alguns sites que são confiáveis, que você pode estar buscando, né, orientação. A gente tem os guidelines da NCCN traduzidos para pacientes. Então, assim, hoje a gente tem acesso à informação. Só acho extremamente importante, porque do mesmo jeito que a rede social deu luz ao conhecimento do correto, do certo, a gente deu luz também a alguns tipos de exibicionismos, entre outras coisas. A gente estava comentando aqui, você falou sobre algumas terapias. Existem as terapias complementares, que são as terapias integrativas, mas isso é muito diferente de charlatanismo, né? Então, é importante e elas são a gente associadas ao tratamento habitual. É para beneficiar o paciente, as terapias que o paciente faz uso ou para reduzir os efeitos adversos, mas não são terapias de substituição. E nem são todas essas que vendem, que são realmente, que tem estudos atrelados. Então, a gente tem que conversar isso em consulta, né? Ozônio, já ouvi falar sobre café, coisas que são... Folha de repolho, eu já vi de tudo um pouco, gente. Café, enema de café... Coisas assim absurdas, que não existe comprovação, não existe estudo, e as pessoas acham que
o fato de uma experiência ou outra, ou até alguns médicos que vão à rede social, eles estão falando verdade. A gente ouviu muito, por muito tempo, a fosfoetanolamida sendo falada como se fosse o tratamento do câncer, que a indústria farmacêutica inibe isso. Não é, a fosfetanolamida não é uma medicação para tratamento oncológico, inclusive ela é prejudicial. Muitas pessoas traziam isso como o salvador, abandonavam tratamentos com estudos para fazer essas medicinas de charlatão. Isso é importante a gente bater isso na tecla, porque é fake news total, prejudica o paciente no seu maior momento de vulnerabilidade. O paciente está... eu já vivenciei câncer, não só trato, eu falo que um lado da mesa é muito próximo do outro. Eu já tive experiência com vários familiares com câncer, eu já vivi isso na pessoa que eu mais amava nessa vida. E a gente, quando está vivendo câncer, a gente está vulnerável mesmo, a gente está aberta a qualquer alternativa para ajudar a salvar aquele paciente, só que sempre com muito cuidado, com muita cautela, porque realmente algumas coisas podem prejudicar ou você vai apenas gastar dinheiro, que é o que muitos desses que vendem quer que você faça. Eles estão ali trabalhando com a fragilidade para que você gaste dinheiro, tente qualquer coisa, né? Lembrar que isso acontece em vários aspectos, principalmente os pacientes com medo mesmo do tratamento habitual. Lembrar de procurar nos sites confiáveis e procurar profissionais também que tenham especialização, porque, sinceramente, hoje o que a gente vê é uma epidemia disso. Eu tenho muito cuidado e tento passar isso para os pacientes, para elas terem cuidado. Elas podem ouvir segunda, terceira, quinta opinião, não tem problema nenhum. Elas podem procurar informação em todos os meios e eu estou ali para ajudar. É claro que a gente não sabe tudo, mas a gente tenta se atualizar da melhor forma possível. Os questionamentos acontecem e o que a gente tem visto é o aumento realmente desse charlatanismo. Gente, vocês falando em charlatanismo, o Ora Pro Nobis, que é uma planta com alto teor de proteína, na década de 90 foi considerado o bife do pobre. E de fato é gostosa. Tem que saber fazer, senão ela dá uma baba pior que quiabo. Complicado. E eu fico vendo o pessoal vender aquilo na televisão de forma assim. Mas se não, um vidrinho, um potinho de Ora Pro Nobis é R$100, sei lá. Gente, tem em qualquer esquina Ora Pro Nobis. Dá para plantar e que nasce super bem. Bota na comida. Aquilo, posso dar um conselho? Aquilo é duas alegrias. Uma quando você planta, ou eu passo aqui no caminho para casa. Aquilo tem um espinho até na alma. Depois para arrancar e depois de morto, seco, aquilo tem espinho que é uma doideira. Assim, tem a história dele, é fantástica, que ele é descoberto. Ora Pro Nobis aqui no Brasil, né? O pessoal ia catar a Ora Pro Nobis atrás do convento ali em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aí o pessoal chegava, tá na hora do Ora Pro Nobis. Ora Pro Nobis, em latim, rogai por nós. Aí as freiras fazendo a oração e o pessoal catando Ora Pro Nobis. Por isso que o nome é Ora Pro Nobis. Mas o que é interessante, sim, ele nasce fácil, é um cacto. Nasce fácil, pode comer, boa, beleza. Já tem comprovação de que ele tem alto teor de proteína. Mas colocar aquilo numa cápsula e vender para a população... Não existe essa panaceia, essa medicação milagrosa. Câncer de mama é muito investimento. As drogas novas, terapia-alvo, elas são fruto de muitos estudos, randomizados, duplo cego. Isso requer muito investimento. Você acha mesmo que as indústrias farmacêuticas não iam super aproveitar qualquer droga vinda desse tipo de... eu acho assim, é um pouco de inocência, isso, né? Eu acho que é mais inocência, desinformação, porque quem não gostaria de conhecer, divulgar a cura do câncer, né? A cura, eu falo, ela existe hoje de uma maneira que a gente vê no diagnóstico precoce, nos estudos com as terapias mais direcionadas, com os combinados de terapia. Então, a gente não cura toda a doença, mas a gente consegue cronificar a doença naqueles estágios mais avançados. Então, quando eu falo de cura em si, é essa deixa, sabe, de você estar diagnosticando precoce, tratando de forma oportuna, e mesmo quando ela não acontece, você consegue, como diabetes, hipertensão, fazer com que esse paciente viva
por mais tempo, com qualidade, e é baseado nisso, nesses estudos baseados em evidência, né, que a gente consegue tratar um paciente. Não é da nossa cabeça, não foi Janaína ou doutora Najime que estipularam aquela droga ali. É um estudo muito longo. A gente tem pipelines hoje enormes de novas terapias que vão surgir aí, mas isso demanda tempo, demanda muita energia, consome muito recurso financeiro. Então, é demandioso, é longo, mas a gente hoje, comparado a uns 2 anos atrás, né, Najime, a gente tem hoje um arsenal terapêutico muito maior e infinito do que a gente tinha, e isso promove maior sobrevida. E daí vem o pessoal, não, que o interessante para as indústrias farmacêuticas é manter o povo doente, não pode apresentar... Jesus. A conspiração, a teoria da conspiração, né? É o que o Humberto Eco sempre fala, a internet deu voz aos idiotas, então é preciso a gente discernir muito, e eu vou continuar trabalhando, mesmo que seja um grãozinho assim no oceano, naquela montanha de areia, mas a gente vai continuar trabalhando, e que bom que eu posso contar com vocês aqui. A indústria que descobria a cura total do câncer resguarda gerações e gerações. Está trilionária, umas coisas assim, né? Quem não gostaria? O câncer ele acontece por várias vias, por vários fatores. Então, um único medicamento ele vai ser incapaz de combater, porque eu sempre dou o exemplo, né, como se fosse uma linha de trem. Você tem várias vias, e na célula existem várias vias de sinalização para aquele crescimento acontecer. Então, uma única droga frear aquilo é difícil. Mas acho que é um gancho legal para a internet. A gente tem visto hoje as pessoas puxarem esse gancho. A cura do câncer. Aí bota lá, todo mundo vai lá no vídeo. Tum. Realmente é um gancho muito bom você colocar qualquer coisa relacionada a isso, mas sinceramente, não acho que é viável. Não existe. Roberto Parente está fazendo uma pergunta aqui no YouTube, mas eu não vou ler isso agora de manhã não, porque eu não fiz... Hoje não deu tempo de eu fazer o meu quebra-língua, né? Eu faço de manhã para poder... Todo dia que você está animadão, feliz aqui, ó. Fosfoetanolamina. Não me pede para repetir, não. Por favor. Sintética. Ocorre somente pela via judicial. Ele está falando aqui. Se é eficaz, qual o motivo? É questão pública, né? É o que eu já falei, não é eficaz. Não é eficaz. Não, de jeito nenhum. Inclusive, tinha sido aprovado no Senado, foi a maior loucura que existiu, e a maior crítica. Houve sim um estudo, foi aprovado de repente no Senado, mas não existe estudo nenhum mostrando comprovação. Então, isso é fake news total, não deve ser. Muitos pacientes ficam preocupados em importar a fosfetanolamina. Não deve ser feito. Nós, oncologistas, seja aqui em Campos, seja em São Paulo, os mais renomados vão contraindicar qualquer tipo de uso relacionado a essa droga, essa medicação. Doideira aí. Tá respondido. Fico feliz em ver o progresso profissional da médica Maria Najime, que conheci criança, pois é filha de um casal amigo. A dentista Hilda Helena e o advogado Antônio Maurício Costa, que escreveu aqui, foi o Mário Filho. Um abraço, Mário. Papai e mamãe devem estar assistindo. Tá lá, um abraço para... Costumo ouvir o programa todo dia. Abraço para o Maurício Costa, para a família toda aí, para dona Hilda. Gente, obrigado. Como é que é o nome do seu pai? Seu pai que ligou outro dia. Jairo. Seu Jairo, bom dia para o seu... Sua mãezinha? Minha mãe já faleceu. Já faleceu. Bom, que Deus a tenha. E a gente está aqui seguindo o nosso... Aqui, ó, 99. Ruim disso tudo que eu vou levar 1 ano para revê-las aqui na rádio. Não, mas eu acho importante a gente só frisar como final aqui de conversa que todo ano a gente vem aqui e fala sobre o Outubro Rosa, mas cada ano a gente vem falando de uma forma diferente, com assuntos diferentes, com pautas diferentes. Então, não é para cansar desse tema, porque a incidência está aí, os números não negam. 74 mil para o triênio de 2023 a 2025. Então, para cada ano, uma estimativa de quase 74 mil novos casos. Então, isso é um assunto para além de outubro, né? Para outubro. Acho importante também frisar que existem sempre novas drogas e que todo ano é importante, obrigado pela oportunidade, inclusive, de dar luz, né, esse assunto, porque é através desse tipo de iniciativa, de falar sobre o assunto, que a gente desmistifica o câncer de mama e a gente vê que as pacientes acabam procurando mais.
Então, é importante colocar que existe cura, que a gente consegue um tratamento hoje menos agressivo na maior parte das vezes. Isso faz com que as pacientes percam o medo e acabem procurando ajuda, né? Principalmente outubro, novembro, dezembro. A gente vê o reflexo disso. Obrigada aí pelo espaço. Dona Noêmia tem Ora Pronobis sem espinhos. Dona Noêmia está em outro patamar. Dona Noêmia, depois me dá uma muda aí, sem espinho. Bom, cresce muito, né? Ele está escrevendo aqui no Face. Que aí sem espinho é melhor. Gente, agradecer a vocês muito. Não tem preço o que vocês fazem aqui pela gente, mas sobretudo, né, por toda essa população, por orientar, jogar luz nessa escuridão. E assim, você falando sobre, né, a mulher passar a tomar essa coragem de se cuidar, de ir lá fazer o exame. Vem aí o Novembro Azul também, que é outra pegada firme que a gente faz há muitos anos. Mas assim, a gente tem que todo dia falar. E vocês, quando vêm aqui, é claro, aí sim dão a voz da verdade, a luz realmente que a gente precisa. E no mais, a gente acompanha o que vocês divulgam. Outra coisa que é importante também, que a mulher tem quebrado um pouco esse tabu de não denunciar os agressores, os seus maridos agressores. A gente tem visto aí Campos num aumento muito grande eu quero crer que de denúncia, né? Eu quero acreditar que não é um aumento de violência, sim um aumento de denúncia, porque tem sempre uma dúvida, será que está denunciando mais ou será que aumentou? Eu acho que é um aumento de denúncia, e aí um pouco de reconforto aqui para gente que trabalha falando todo dia, que a gente fala para as paredes aqui, né? Então quem está em casa ou rua, enfim, ouvindo a gente, para poder dar um retorno do tipo, olha, falei aqui o mês todo sobre violência, falamos o mês todo sobre câncer de mama, ninguém foi lá fazer exame? Caramba, né? Tem que ter. Tem cobrança aqui de Simone, ela não pede, ela manda, então peraí, deixa eu só abrir aqui. Sobre o desfile. Vocês estão por dentro do desfile? Sim. Vai ter, tem a modelo. Semana, esse ano vai ser o desfile mais lindo de todos, tá? Tem a modelo mais bonita. Tem a modelo mais linda lá esse ano, dá licença? Esse ano a gente vai fazer mais uma ação para as pacientes, porque o Outubro Rosa é isso, é você falar sobre prevenção, falar sobre rastreamento, sobre conscientização da doença, diminuir essas desigualdades dos acessos ao tratamento, ao diagnóstico, mas mais importante ainda é você acolher aquelas pacientes que estão em enfrentamento da doença. Então, é um espaço em que elas colocam ali toda seu brilho, a sua luta, a sua valentia nesse momento tão difícil que é o enfrentamento do câncer. Então, na próxima quinta-feira, às 18 horas, vai acontecer o desfile de Outubro Rosa no Estação Lounge, na beira da piscina, com as pacientes da Unimed Campos. E vai ser um momento lindo e emocionante, como foi ano passado. Foi um momento que me marcou. Eu já estou há algum tempo na oncologia e ano passado eu não consegui conter as lágrimas, porque eu vi ali naquela passarela muitas pacientes que vinham de momentos muito difíceis, se reinventando, brilhando com as suas famílias, junto ali seus parceiros, e foi algo assim emocionante para todos nós que vivenciamos. E esse ano eu tenho certeza que vai ser um outro evento lindo, um outro evento maravilhoso, e a Unimed está sempre junto das pacientes nesse momento. Eu acho isso muito importante, uma ação muito relevante. Legal, muito bom. A coragem que elas têm para enfrentar a doença, né, é também medida na coragem de colocar na passarela um pouco do seu brilho e da sua luz para ajudar as outras que precisam, né, enfrentar essa doença, que não é fácil não. Gente, muito obrigado a vocês. Janaína, muito obrigado, boa sorte e até amanhã, né? Até amanhã. Obrigado, tá sucesso lá. Doutora Maria Najim, muito obrigado também, até a próxima, que não leve um ano, vamos montar umas pautas aí mais assim, né, interessantes para que vocês retornem e tragam essas informações importantes para a gente. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço que você abre sempre para a gente estar discutindo, e até ano que vem, ou antes? Antes, vamos fazer um combinado aqui para antes. Outubro além do rosa. Não, na verdade é rosa além do outubro, né? Isso. Legal. O ano todo rosa. O ano todo rosa. Você falou Sempre Rosa, não foi o nome do projeto? Sim, então. Sempre Rosa é um projeto da prefeitura que a gente já está aberto desde setembro.
e capacita a rede básica, porque um dos grandes problemas que a gente falou no começo era a questão do acesso, né? A paciente ter dificuldade de fazer a mamografia, de passar para o especialista. E esse programa visa minimizar essa dificuldade de acesso. Então, ela vai à rede básica, faz seus exames e, se houver necessidade de alteração do exame, ela é prontamente encaminhada para o polo de mama. E conta com especialista, né? Consulta com especialista e a gente faz essa avaliação e as biópsias das lesões palpáveis. Isso é bem bacana porque visa diminuir, né, esse gap, esse tempo entre a paciente identificar que tem alguma alteração no exame físico ou no exame e tá fazendo a consulta direto com o especialista. E tem um outro ponto que nós não falamos também, é muita coisa, né? São 9h15. O centro de ostomizados também, que é muito legal. Lá tem uma equipe assim, muito fantástica, muito bacana. Tem todos os cuidados, todas as orientações para quem vai passar por esse processo de uso daquela bolsa de colostomia, né? Então tem todo um capricho, desde do tempo do seu pastor Elias, ainda estava montando lá aquela coisa. Hoje é por conta da prefeitura, então eles também têm todo um apoio muito legal que a gente precisa falar. E agora com esse Campos Sempre Rosa também é mais. Tem o SOS Coração, que tem ajudado a salvar vidas. Eu acho que é importante esses avanços. Gente, 9h16, fechamos o Folha no Ar por aqui, agradecendo a doutora Janaína Rangel Lobo, oncologista clínica e coordenadora da oncologia da Unimed, doutora Maria Najime, médica cirurgiã, mastologista e coordenadora da enfermaria de reconstrução mamária. Ambulatório. Enfermaria, ambulatório, eu notei para não errar, errei anotando. A enfermaria também, no caso, mas... mas ambulatório para reconstrução mamária, da Unimed Campos. São 7h17, 9h17, para saber se você está ligado. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radmed Diagnósticos. A gente volta amanhã, às 7h. Amanhã vamos entrevistar aqui, vamos receber aqui o professor Weiner, vereador eleito também pelo PP, a Câmara Municipal de Campos. Continue ligado, continue na Folha FM. Buscando sempre soluções inteligentes para atender as necessidades